E não dá. Já chega. Aquilo que o meu pai contou foi que os pais eram muito pobres, era uma família muito grande, com muitos irmãos, portanto eram mais de 10 irmãos, e ele contava que dormia no palheiro, os rapazes dormiam no palheiro e as raparigas dormiam, portanto, em casa. Só tinham umas 2 camas, mas dormiam, portanto, várias raparigas. E os irmãos todos dormiam, portanto, no palheiro, e diz ele que mesmo em tempo de inverno, dormiam, portanto, com os panos da apanha da azeitona, enrolados nesses panos, não é? Portanto, úmidos. Mas ele também conta que mesmo assim eram felizes, porque conta-se das macacadas que faziam um dos irmãos que ele gostava muito. Ele gostava de todos, mas o irmão Chico, não é? Que era mais próximo dele brincar enquanto ele dormia, de pôr, portanto, palha nas orelhas. E ele contou que, portanto, era uma vida difícil, de muito trabalho, e que na infância ele queria estudar, mas pronto, os pais não tinham possibilidade e não deixavam, queriam que ele fosse guardar os rebanhos, e então eles andavam lá, portanto, pela serra, e ele deixava os animais e fugia, ia para a escola, ia estudar. Quando era pequena, o meu irmão António é que muitas vezes tomava conta de mim. Então ia passear comigo de bicicleta. O meu irmão António até tinha jeito para cozinhar. Gostava muito de mexudas, de farinha de milho. Sempre foi um homem muito desenrascado e muito trabalhador. Na adolescência, ele conta que ia com os irmãos, muitas vezes trabalhar, portanto, à jorna, ou seja, trabalhar só para poder comer. Ia trabalhar, portanto, para a Golgã, para a Quinta do Paulo. Portanto, iam a pé, levantavam-se durante a noite, ele e os irmãos e o pai. E iam, portanto, para a Quinta da Golgã cavar milho. O meu pai conta também que o primeiro dinheiro que recebeu, que era, portanto, um tostão, e para os irmãos não lhe o tirarem, e outras pessoas, não, para ninguém lhe tirar, que ele foi escondê-lo debaixo de uma pedra dentro do rio, que havia um pequeno ribeiro por trás da casa onde eles viviam, portanto, na serra, não é? Portanto, em baixo, ao fundo, havia um ribeiro, e ele ia lá, portanto, e escondia a moeda, o su, como ele dizia, o su debaixo de uma pedra, portanto, no ribeiro. Quando eu penso no meu avô, eu lembro-me sempre dele ser muito brincalhão, das partidas. Lembro-me bem disso. Ele era uma pessoa assim, com um sentido de humor um bocado negro, e gostava sempre de fazer estas partidas. Portanto, uma das coisas que o meu avô me ensinou lá nas suas brincadeiras, pronto, foi como é que se faz um pirata sério. Para ele disse-me que tinha que ser como uns tomates, portanto era algo deste estilo.
sempre achei que ele era o tio mais charmoso. Eu sempre o achei um homem muito bonito. Dos irmãos, ele era o mais bonito. Tive momentos engraçados com eles já quando tive a cuidar deles, basicamente. Foi quando eu estava mais próxima e nós ríamos e mandávamos piadas. E, por exemplo, uma coisa muito engraçada que eu me lembro foi das últimas vezes que ele conduziu o carro. Mas lembro-me que ele uma vez tirou para fora o Mercedes e a avó, a Maria, ficou felicíssima de o ver no carro, entra para dentro do carro e obrigou-o a sair, a ir embora. Quando eu vou ver, já andavam os dois a passear pela rua, mas pronto, acho que foram só dar assim uma volta pequenina, porque ele tinha medo já de conduzir, não é? Tenho assim algumas lembranças. Ele, em França, por exemplo, nós tínhamos um carro de 2 cavalos, um Citroën, e recordo-me de ir ao colo dele e conduzir o carro. Recordo-me dessa cena, recordo-me de uma vez ter posto o pé no acelerador e aquilo ia dando para o torto. É isso, é o meu pai. Ele era brincalhão e divertido, mas eu conheci-o sempre brincalhão e muito amigo de imitar pessoas que eram engraçadas, que faziam coisas engraçadas e que ele achava, achava piada aquilo e depois imitava. Ainda me lembro dele imitar um colega dele, que era o Zé do Branco, chamámos a gente Zé do Branco, era um homem coxo e que andava com ele com as ovelhas, e depois ele topava por lá coisas que ele fazia, vinha para casa à noite, era de estalar a rir com ele. Ele até era capaz de se atirar para o chão para o imitar, e tudo ele era à noite, quando nesses tempos não havia muita tristeza em casa. Ele era muito poupado e forreta, às vezes. Eu uma vez pedi-lhe uns sapatos, porque eu chorei para ele me dar os sapatos. Ele veio cá e depois eu veio cá e eu é que lhe arranjava a roupa dele. É que lhe lavava, é que passava a ferro. E depois eu queria ir às festas, estava a chegar o tempo das festas e eu não tinha sapatos assim bons. E depois pedi-lhe os sapatos e a avó também me ajudou, aconselhou-me a pedir-lhe os sapatos. E ele dizia assim, mas por que raio é que eu tenho de dar os sapatos? Por que é que eu tenho de dar os sapatos? Eu dizia, então, é para me agradeceres de eu zelar-te a tua roupa, passar-te a ferro, teres a roupa arranjadinha quando queres sair. Não caía assim com o dinheiro de qualquer maneira, mas lá mostrou. Eu tenho uma história engraçada que me faz rir até hoje, mas não assisti ao vivo. Era a esposa dele que contava sempre a história do rato. A história em que ele tentou apanhar um rato que estava ali no barracão. Eles vinham muitas vezes aqui para os Cristóvãos. Ele arranjou ali a parte de baixo do barracão, pôs ali um quarto, uma casa de banho, uma cozinha, e adoravam vir para ali. E então, a uma dada altura, aparece um rato ali na cozinha e ele desatou a correr atrás do rato e depois dava saltos para tentar cair em cima do rato. Mas depois, às tantas, já não se via o rato e ele começa a gritar porque o rato entrou-lhe pelas calças acima. E a minha sogra conta que se mijou literalmente a rir com a aflição dele, com o rato dentro das calças. Era o Sérgio que tinha um cão e ele adorava atar latas ao rabo do cão
para o cão andar a correr com as latas blum, 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 lá no terraço em Orem. E ele mijava-se a rir a fazer aquilo. Põe em Ponte Grande. Vamos lá. Anda cá. Anda cá. Anda. Anda aí. Vai. Vai, anda pressa. Lembro, portanto, dos risos dele quando ele estava no Agroal. E estava a brincar, portanto, a pôr uma pedra, portanto, no fato de banho, para ter um volume mais considerável. e ria-se muito com aquilo e fazia rir as outras pessoas, não é? Portanto, ele era muito alegre. Quando ele foi para a França, ele namorava cá uma rapariga, mas como andava em França mais os irmãos, ele veio a Portugal, era colega dos irmãos dela, começou a conviver com eles e conheceu-a e gostou muito dela. Olha, hoje vim cá a Portugal, o pai dela já trabalhava lá em França. Pronto, foi assim, e depois namorámos 2 anos. O que interessa é que casaste com uma mulher que gostas, não é? Exatamente, essa é a primeira coisa, mas não estás livre de um par de cornos. Hoje em dia... Não, ela era bonita, por acaso, era bonita. Bonita e bem feita, bem feita. Tens aí umas fotografias. Era bem bonita, olha aqui. E ali Sem também. agelhas nenhumas, não é? Mas não, Passado uns aninhos. olha aqui, tão bonita, olha tão. Mas eras Hã? bonita aí. Era sobretudo jeitosa, tinha um vestido vital também. Por acaso ficava muito bem. A gente foi no dia que tratámos casamento. O meu pai, mais a minha mãe, foram lá aos Restopos, casa de vocês. Um cabelo. E ela, quando foi ao almoço, não serviu o almoço a todos, só por um dela. Depois eu via o cabelo e essa coisa toda. E tratei de meter, não sei se era massa, se era quê, e sim para na coisa, para não ver. Mas que começou a chorar. Começou a chorar. Só que eu vi o que eu tinha visto, olha, não pude achar mais que eu vi. Olha, isso não é, pronto, achar um cabelo, mas é nojento ao mesmo tempo, né? Mas um cabelo muito grande, já não vou. Põe as sandálias nos dedos assim, ok? Ai, que caralho. Explica-me lá porque é que estás a regar as galinhas. Que idade é que tens? Cabeça grande. Yeah. Tens assim uma cabeça gigante. Isso foi um soco. Não, Apanhaste um soco. às vezes esperemos se calhar isto. Se calhar foi teu homem. Foi, deu-te um soco, estavas-te a portar mal. Não. Sei que fui muito jovem para a França. Na época, portanto, houve tantas guerras do ultramar. E ele, portanto, como estava em França, de certa forma, não podia voltar. E então eu lembro-me que quando veio e casou com a minha mãe, ele conta que quando casou, voltou para a França, sempre de assalto, ou seja, passavam a fronteira pelos montes,
Depois ele veio cá, portanto eu nasci, ele veio cá, portanto, buscar-me e a minha mãe, e levou-nos para a França. Eu tinha 6 meses de idade. Ele contava muito vaidoso, portanto, que eu fui o tempo todo sentado no táxi. Íamos no táxi e ia sentado. Quando chegaram à fronteira, portanto, em Portugal, ele desceu do táxi e teve que, portanto, passar pelo monte novamente e ir, portanto, dentro de Espanha, não é, ter com o táxi novamente para seguir viagem. Portanto, e o meu pai, portanto, trabalhou muito também, sempre a pensar nos filhos, porque ele quis que os filhos tivessem outra oportunidade, não é, que não a dele, que foi uma vida dura. E por isso ele em França, portanto, trabalhou muito, mesmo muito. E tanto trabalhou e era reconhecido o seu valor, que era uma pessoa também inteligente, que começaram-lhe a dar obras de grande responsabilidade e ele tornou-se um especialista, era maçom, era o nome de pedreiro, não é? Em França, e tornou-se um especialista em construção de escadas. Portanto, ele conseguia fazer muito bem os cálculos, lia muito bem, portanto, os projetos, e por isso passou a ter grandes responsabilidades nas firmas por onde passou. Ele no trabalho era muito trabalhador. Fazia tudo e mais alguma coisa, era na agricultura, era como pedreiro, arranjava tudo e mais alguma coisa. Era muito, muito trabalhador e sabia fazer de tudo. Para o meu avô, o que importava mais era passar tempo de qualidade e passar tempo com a família. E sempre foi a coisa mais importante para ele, que foi os filhos e os netos. Eu lembro-me que ele adorava sempre, que quando eu ia visitá-lo, houve uma altura que eu só vinha, porque eu estive a estudar fora do país, e eu só vinha de cerca de 3 em 3 meses, mas quando vinha, ele ficava chateado se houvesse algum dia que eu não fosse lá. Eu tinha que ir todos os dias visitá-lo, nem que fosse 10 ou 15 minutos. Eu, sendo o neto mais velho, acabei por ser também mais privilegiado nesse aspecto, porque passei mais tempo com o meu avô, também porque eu próprio também tenho muitos valores de família, e para mim o meu avô era como um pai. Era uma pessoa, portanto, que sempre com a família, e quando saía era para ir visitar a família. Se um dia o mundo acabar, eu sozinha estiver, para o céu irei olhar, na esperança de te ver. Tu és o sol que me esquece, eu sou a flor do teu jardim, és a luz que ninguém esquece. Não este, foi só a primeira vez hoje. Por favor, volta para mim. Por favor, volta para mim. Beijo, António. Maria. Beijo quê? Diga lá o que está ali, se faz favor. Ai, eu amo. Chega muito bem. Para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para homenagear António. Uma salva de palmas. O meu pai, quando foi para a França, portanto, tinha que dar uma parte do dinheiro dele para a família, para os avós, para poderem ajudar a família que tinha ficado cá. E ele fala que uma coisa que ele gostaria muito era que lhe pagassem também os estudos de música. E o meu pai, portanto, na altura, foi dos poucos, mas na época, portanto, o meu avô, portanto, aceitou que o meu pai, portanto, tivesse aulas de música também. E o meu pai aprendeu música, porque ele era importante, a leitura da pauta e não tocar só da memória. E então, portanto, ele foi o meu primeiro professor. Portanto, ele é que me ensinou, portanto, no início, a leitura da pauta, e essa iniciação musical foi-me dada por ele. E depois, então, começou-me também a ensinar acordeão. Depois percebeu que era preciso um professor mesmo,
e todas as semanas, todas as quartas-feiras, levava-me, portanto, às aulas, para ter, portanto, as aulas de música em França e estudar então acordeão. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Isso. Ele trabalhou, portanto, muito em França. Depois, quando mais tarde os médicos disseram que ele não poderia continuar a trabalhar como trabalhava, portanto, foi nos anos 80, 81, 82, começou a ter alergias, ou seja, ao cimento. E ele, na profissão dele, utilizava o cimento, não é? Portanto, começou a ter... ficava, portanto, com os braços, parecia um monstro. Houve uma procura que havia falta também de uma oferta de aquisição de instrumentos musicais, não havia nada, nem Orem, nem na região. Portanto, o mais perto que viria, portanto, seria Tomar. Depois ele então abriu um negócio, comprou uma loja, depois abriu um negócio de venda de instrumentos musicais, mais tarde depois comprou, portanto, em Fátima, 2 lojas novas, ainda em construção, para poder, portanto, também continuar o negócio dele. Quando a pessoa lidava com ele e queria comprar algum artigo, percebia-se a honestidade dele. E era uma pessoa que tinha o seu lucro e isso tudo, mas era uma pessoa, portanto, tentava ajudar e era uma pessoa que sentia-se a honestidade de oferecer uma garantia das coisas todas. Porque, por exemplo, e isso é uma coisa frequente hoje em dia, se uma pessoa comprar qualquer coisa e se depois souber que honrar uma garantia, e se aquelas pessoas se acharam que vão perder dinheiro com aquilo, não vão assumir a garantia, e há muitas guerras nesse sentido. O meu pai não era assim. O meu pai assumiu uma garantia. Nem que o importador que deveria garantir o restabelecer da coisa que está avariada não fizesse, o meu pai fazia. O meu pai pagava. O pai dizia que não se importava de perder dinheiro para honrar o compromisso do que, de facto, ficar mal visto ou não honrar a palavra dele. O avô António não era vaidoso, nem gostava de se exibir, nem nada. Ele era simples nessas coisas e fazia sempre que não sabia, e que sabia pouco, mas ele sabia muito, ele tocava muito bem acordeão. Ele tocava de tudo um pouco. Era flauta, era acordeão, era concertina. Ele era muito inteligente. Ele gostava muito de tocar e de compor, ele também chegava a compor. Eu recordo-me que eu ia estudar e ele ia se ter comigo, ele deitava-se na cama e ficava ali a ouvir e às vezes dava a sua opinião e eu adorava aquilo, adorava estar a estudar e ele estar ao meu lado. Às vezes nem dizia nada, mas só o facto de estar ali a ouvir foi bastante bom. Sempre apoiou-me bastante. O meu pai gostava muito de música. O meu pai assistia aos concertos que conseguia e quando queria o conservatório, que ele também ajudou, ele vinha a todos os concertos, todas as audições, tudo. E quando por algum motivo ele não ia à audição, ele perguntava, então, houve uma audição e não soube, ou seja, ele fazia questão de ir a tudo. Lembro-me que ele gostava muito, era uma pessoa que apoiava muito o estudo da música e era uma pessoa que se sentava a ouvir-me, era das poucas pessoas que eu tinha assim um apoio muito grande. Ele sentava-se e apreciava sempre, ouvia. O meu pai tocou acordeão, depois mais tarde, só para brincadeira, porque ele tinha o gosto, porque ele gostava de todos os instrumentos, não é? Aprendeu flauta transversal, flauta de bisel também, tocava também o realejo e o acordeão. Pronto, das teclas nunca se dedicou assim muito às teclas ele, não foi muito para aí, era acordeão de botões
e esses instrumentos de sopro. Portanto, não era um músico de fazer concertos, nem nada disso, não. Portanto, e ele tinha muito orgulho naquilo que os filhos fizeram, ele tinha muito prazer, e depois naquilo que os netos, que o neto, sobretudo, não é? Portanto, fez, tocar e isso tudo, não é? Porque ele tinha muito orgulho, ele adorava. A partir de uma determinada altura, um excelente ouvinte. E isso é de facto muito importante, era um grande apreciador. O meu avô adorava ver-me a tocar piano e sempre adorou. Em específico, nestes últimos 5 anos, sempre que os meus avós iam almoçar à casa dos meus pais, fazíamos lá um almoço de família, era muito comum, e o meu avô queria sempre ouvir-me tocar piano. E era um momento incrível que nós tínhamos entre neto e avô, que jamais esquecerei. Gostava de dizer que é o amor da minha vida, mas claro. Fecha os olhos. Deixa-me pôr a língua fora. Vai para porra. É o que ele disse? Queria a língua fora. Ah, Sacana. então vá, beija com a língua. Não. Beija com a língua, vá. Porra. Um beijinho. Sacana. Pronto, os pombinhos. Vamos, mas é embora. Acabou! Estás a fazê-la pensar. Está a fazer para aí uma cara feia, muito feia. Muito feia. Mexes! Era um pai presente, mas que não intervia, portanto, era reservado, não intervia assim diretamente. Era uma pessoa ponderada, que observava primeiro antes de ter qualquer intervenção, e por vezes a minha mãe era mais espontânea, e por vezes a minha mãe é que dizia, ou seja, ele às vezes não dizia, depois conversava com ele durante a noite, eles conversavam muito, que era um casal que estava muito bem, e então conversavam muito, e depois no outro dia ela é que portanto, ia insistir e falar das coisas, mas, portanto, sobretudo era isso. Agora não era um pai, portanto, como eu recordo, um pai presente, não é? E atento a tudo. Ele, como avô, era espetacular. Ele adorava os netos, brincava imenso com eles, divertia-se imenso com eles, ria-se muito com as coisas deles, vibrava com os netos. Ele era muito bom avô e ficava muitas vezes com os netos.
O meu pai adorava os netos, ele adorava, portanto, brincar com eles, ele era muito macaco. Ele adorava fazer brincadeiras e vê-los, portanto, a fazer macacadas. Ele, como avô, era muito bom avô. Eu acho que ele era muito... Notava-se que ele tinha um amor enorme pelos netos. E ele também tinha assim umas expressões engraçadas com os netos. E com a neta, com a Carolina. Tadinha! Ainda me lembro, parece que estou a ouvir a voz dele. Olha! Olha lá puxar com toda a força para um lado e tudo. Aquilo é de um momento para o outro se inscreve ou não? Perguntas, quem é que o gosta mais? De férias? É de um... Uma frase que o meu avô dizia muito era "e tudo o vento levou", e depois disso assobiava. E hoje entendo muito bem o que ele queria dizer, porque um dia estamos cá, no outro já não. O meu sogro, ele era muito de dar conselhos, não é? E, aliás, o meu marido ouvia-o muito. Namoro é uma passagem, é a passagem mais bonita que a gente tem, e melhor é. Se ele pudesse vir cá e falar connosco, talvez dissesse: aproveitem a vida, que ela é curta. O meu pai dizia sempre que um homem tem que ter sonhos e objetivos na vida. Isso não me faz sentido. No entanto, chegou a um certo ponto que o objetivo da vida dele era acompanhar os filhos e os netos e ajudá-los. Ele dizia sempre: na vida, ser honesto e ser amigo da família. E uma coisa que ele preocupava sempre muito era se os filhos se davam. Ele queria que os irmãos que se dessem muito bem, eu e o meu irmão, e portanto, que se ajudassem um ao outro. Eu, se tivesse mais um dia com o meu irmão, gostava de lhe agradecer tudo o que ele foi para mim, porque ele ajudou-me em certas coisas. E pronto, eu só tenho gratidão. Sou grata a tudo o que ele fez por mim. Eu definia como um homem muito trabalhador, muito inteligente e muito amigo do seu amigo. Era o irmão que eu mais amava. Se eu pudesse ter o meu avô só por mais um dia, eu só iria querer ter uma conversa com ele. Profunda ou não interessa, porque só o facto de já estar a ter essa conversa significava já tudo. Mostra lá o que é que tu recebeste. Se tivesse que escolher um dia para passar com ele, seria talvez o dia de Natal, que era um dia que nos juntávamos todos. E era um dia sempre muito feliz para todos. Olha a Titi, queres o teu? Nós todos iguais, mas... Se eu pudesse passar mais um dia com o meu pai, seria difícil dizer aquilo que gostaria de dizer. É óbvio que dizer que eu amaria muito ou que amava muito seria muito importante, mas não precisava de lhe dizer, porque ele sabia. E, portanto, só estar em família, só estarmos, nem que fosse, portanto, uma refeição, não é? E amigos à volta e a conversar, só da presença dele já era, portanto, fantástico, e ele iria adorar, que é o que ele gostava, a família, e por isso estar em família seria o importante para ele. As memórias mais felizes que guardo com o meu pai são muitas, mas posso escolher as brincadeiras dele, portanto, a alegria dele, em estar com a família, portanto, os filhos, não é? Portanto, os irmãos também, em estudar com os filhos. Ele gostava muito de música, ele adorava música e quis que nós aprendêssemos, e ele gostava muito, portanto, de nos ouvir, de tocar connosco, nos ensinar, a nós e aos netos também. Agora uma pessoa gostava de cantar também. Pum, 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 pum. Pum, pum.
pum, 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 pum. Manjerico, já te tenho dito, namorar à noite que não é bonito. Manjerico, meu manjericão, se te fores embora, dá-me a tua mão. Minha machadinha. Quem te pôs a mão sabendo que és minha? Quem te pôs a mão sabendo que és minha? Era sempre aquele calor que eu sentia quando entrava em casa e pronto, ele, nos últimos tempos ele estava mais pelo sofá ou na cama, mas mesmo assim era ele, tinha sempre aquela presença dele específica e para mim eu só tenho recordações boas do meu avô. Eu visitava-o muitas vezes mesmo. Houve uma altura que nestes últimos anos eu ia à casa deles, eu não vou dizer todos os dias, mas praticamente dia sim, dia não, via-os muitas vezes e foi a melhor coisa que fiz. Infelizmente já não posso fazer mais, não é? Porque já nos deixou, mas essas memórias ficam e nunca me vou esquecer. Ele era uma pessoa que gostava muito de fazer coisas com os netos, não é? E eu cheguei-lhe a propor, olha, eu tenho aqui umas ideias para fazer uns sketches de comédia e ele aceitava muito tranquilamente. Houve um dia que tentei, mas ele não se estava a sentir bem. E então, tudo bem, passado um dia ou dois filmámos e correu tudo bem e fizemos os sketches e foi muito engraçado. Fiquei com essa memória, está filmado, não é? E é algo muito bonito de se ver. Eu agora vejo aquilo com muito carinho, agora ainda mais impacto tem do que tinha na altura. És tão feia, mulher. Cala-te, homem. És a coisinha mais feia que eu já vi na minha vida. Mas tu onde não me largavas? És tão feinha. Já me estás a enervar com o rei da conversa. Tão feia, meu Deus. Cala-te, velho da porra. Ai, o que é que eu fiz? Já sei que o vais pôr no lixo. Não era essa a fala. Não era esta, não. Para apagar a mágoa. E não dá. Se eu tivesse que descrever o meu sogro numa só frase, era um homem inteiramente dedicado à família. A memória dele está em todo lado e nós, para todo lado que olhamos, ele está cá. O meu pai era um grande homem, sem dúvida. Estava lá para a família, fez o que fez para a família, trabalhou tudo do nada, fez tudo, conseguiu, sempre a pensar nos filhos, deixou valores aos filhos e só espero conseguir fazer a mesma coisa com os meus. É um homem bom e o mundo seria melhor se toda a gente fosse como ele. Né? Ele fez o que pôde, teve uma boa vida, mesmo assim, mas uma vida de muito sacrifício, mas ele ficou feliz por ter ajudado os filhos e os netos. E eu sei, portanto, que na verdade, onde ele estiver, se houver a possibilidade de haver algum pensamento ou de nos acompanhar ou de nos ver, portanto, ele também, portanto, está feliz porque sabe que estamos todos bem e há sempre momentos melhores e piores na vida e ele deverá estar orgulhoso dos feitos que fez e daquilo que deixou cá. A vida é o dia de hoje, a vida é um ai que mal soa, a vida é sombra que corre, a vida é nuvem que voa. Como o fumo se esvai, a vida dura um momento, mais leve que o pensamento, a vida é folha que cai. Há uma coisa que não me sai da cabeça. Foi nos últimos dias, em que, quando fomos visitar, ele agarrou-me na mão, com muita força. E esteve ali, montes de tempo, a segurar-me a mão, mas com muita força. Eu achei aquilo, pronto. Depois sei o que é que ele se calhar estava a querer dizer. Uma última mensagem que eu quero deixar bem clara é que o meu avô foi um grande homem e ele irá continuar a viver dentro de cada um de nós. E também que nunca o esqueceremos. Era um grande homem, foi um grande homem. Acho que o tenho no coração para sempre. Que Deus o tenha em descanso já se quer.
Mostra aí como é que se faz. Mas tem que ser a sério. Pois mostras. Mas tens que fechar os olhos. Vá. Ah. Fecha os olhos. Não, eles querem ver. Eu não vejo. Ele não vê. Vá, rápido. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Até foi do está bravo. Só isso. Eu queria ver um linguado. Vá. Ai, credo, vai não. Eu gostava de pescar, mas não tenho minhoca. Tens, porra. Tens. Tirei o chocolate dali, estava com ele na mão para dar ao André. Deixámos cair, já não quis, pus-o no lixo. Puseste-me porra. Mas foi. Às vezes ele está lá. O André não quis. O velhinho comeu todo. Deixou cair para o chão. Comeu tudo. Apanhou areias. E ele já não é quis. Mas eu tinha levado aquilo há bocadito. A tua irmã apanha logo, com o raio. Quantos tabletes é que ela comeu ontem? Ontem comeu metade de um chocolate. Disseste que foi um chocolate inteiro. Foi hoje, quase que. Faz assim. Eu fiz de papá. Estás a ver, não estavas a pau. O que é isso? Pum.